Então, pessoal, como eu falei para você no outro vídeo, essa é a segunda parte do vídeo relatando o que aconteceu comigo depois da minha conversão. Por isso que eu digo para você, se você tem um chamado de Deus, não despreze. Comece a falar do amor dele, mas também da severidade, porque as pessoas estão acostumadas somente com aquele ditado: Deus é amor, Deus é amor. E se esquece que ele é justiça. Justiça é, ele destrói todos aqueles que não lhe obedecem. Ele destrói os adversários dele. E ele é consumidor. Ele é um fogo consumidor. Então, mas a gente temos que falar do amor de Deus, da misericórdia, porque a gente está debaixo da misericórdia dele. Porque sem a misericórdia de Deus não existiria ninguém na face da terra, porque todos nós pecamos e erramos toda hora, todo momento. Então, Deus, ele não se agrada quando ele chama uma pessoa para ter aquele chamado de falar a verdade para as outras pessoas sair das trevas, sair daquele conhecimento que elas acham que é verdade e não é, mas que apenas estão levando elas para o inferno sem elas se converter a Jesus. Então, gente, o inferno existe de verdade. Quando eu deixei de falar da palavra de Deus para as pessoas, eu não entendi esse chamado, Deus, ele foi deixando eu me afastar dele. E aquela paz que eu sentia, veio angústia, dor e desespero. Até que um dia de noite eu dormindo, eu senti que algo se aproximou de mim e entrou dentro da minha alma. E ali eu dormindo, eu senti aquela angústia e já senti algo gritando e rindo, dando gargalhada, umas gargalhadas feias. E essa risada eu ouvia nitidamente na minha cama, dentro dos meus ouvidos. E ali eu passei tempos e dias e meses, comecei a ficar depressiva e não queria mais se alimentar, porque eu achava que eu tinha perdido a minha salvação. Porque a palavra de Deus diz que aquela árvore que conhece ele e ela não dá fruto, ele corta e lança, e aquela árvore ela se seca como um ramo que seca e joga-se no fogo para ser queimado. E ali Deus me deu a entender que somos todos aqueles que se convertem a ele e não dá bons frutos. Deus esperou que eu falasse dele para as pessoas e eu fiquei quieta, calada, e isso entristeceu o coração de Deus. Então veio perdas na minha vida, consequências terríveis. E não foi só isso, era porque eu sentia atormentada, eu não podia dormir de noite, eu não podia nem fechar os olhos de dia. Era eu fechar querendo dormir, já acontecia de eu ver, é como se eu estivesse dentro de uma fornalha quente, queimando, e eu sentia o calor do fogo no meu corpo. Eu ficava um tremor, um medo que eu não sabia nem explicar. E ali eu sentia aquela coisa ruim, algo dizendo para mim, algo falando na minha mente, gritando, dando gargalhada, dizendo: oh, coisa boa, tu fosse egoísta, é para aqui que vem os egoístas. Então, gente, quando vocês veem alguém falando que já foi arrebatado em sonho, pensamento, seja lá como foi no inferno, e voltou novamente, que Deus deu uma oportunidade, não diga que é mentira, porque isso é real. Você sente na pele, assim como você, quando se converte a Jesus, você nasce do Espírito Santo de verdade, você sente a paz de Deus dentro de você, assim você sente também algo quando é ruim, quando você está distante de Deus. E foi anos e anos. E eu chorava, só chorava, não me alimentava, fiquei em depressão profunda,
Até que eu vi um líder de uma igreja da qual eu não fazia parte. E esse líder, ele é uma pessoa nascida de Deus, porque ele é um homem muito abençoado, muito perseguido pelos invejosos, porque as pessoas vê a maneira que ele trata as pessoas com amor e através da vida dele, Deus tem curado muitas pessoas. E eu assistindo no canal de televisão, eu assisti a primeira vez esse programa dele e algo me fez parar naquele canal que eu nem queria assistir. Mas ele disse uma palavra que eu estava precisando. Não abandoneis a vossa confiança em Deus, porque ela tem grande galardão. E isso me levantou, isso me deu um ânimo dentro da minha alma. Eu não sorria, eu não me alimentava, eu não queria falar com ninguém. E isso todos os dias, não conseguia dormir de noite com isso, com as coisas me atormentando. Era algo que chegava para tirar a minha paz, meu sossego, e eu ficava aperreada, já imaginando como era que eu ia dormir se eu não conseguia. Então, eu suava ali que eu estava vendo aquelas coisas no sonho, mas era real. Eu sentia na pele o calor do fogo, eu sentia no coração uma ardência de se embolar e pedir por misericórdia, querer que aquele ardor passasse de mim. E eu gritava, e eu procurava uma ajuda de alguém refrescar o meu coração, mas não conseguia. Então, eu, através dessa palavra, desse líder, eu comecei a escrever uma carta para ele, dizendo a minha situação, e ele, nos propósitos que eles fazem, que ele é muito perseguido pelos propósitos que eles fazem, e as pessoas acham que isso é brincadeira, mas não é. Qualquer propósito que você fizer, com aquela fé em Deus, que você sabe que ali está abençoado, vai dar certo. Então, não menospreze, não despreze nenhum propósito que alguém esteja fazendo. Não fique desprezando, porque você não sabe do que você está falando. Porque um dia você vai precisar e você vai ver que é realidade o que as pessoas viveu e que passa e que aconteceu de verdade com elas. Então, eu busquei primeiro curar meu corpo, que estava fraco. Passei um bom tempo tomando medicamento, a ponto de as pessoas dizer que eu ia tomar esse medicamento por toda a vida, e eu coloquei dentro de mim que não. E esse ardor sempre me dava aquela tristeza, aquela angústia, aquela vontade de chorar. Eu sentia como se a minha alma tivesse indo embora para um lugar onde não tivesse ninguém que pudesse me consolar. E isso na pele, gente. Por isso que eu digo para vocês nem imaginam o quanto a vida espiritual ela é séria e perigosa para aqueles que não obedecem a Deus. Então, eu me apeguei muito com Deus, até que Deus, por sua infinita misericórdia, começou a falar comigo através de sonhos. E num desses sonhos, eu recebi uma carta do líder dessa igreja. Ele mandou essa carta com um versículo da Bíblia para mim, só foi o que ele mandou. E uma toalhinha. E foi eu que pedi essa toalhinha. Eu disse a ele que se ele colocasse as mãos naquela toalha, a presença de Deus que estava na vida dele, quando eu colocasse em cima da minha cabeça, aquelas coisas que me atormentavam, que não deixavam dormir de noite, que eu sonhava com fogo, só indo para dentro do fogo, queimando, e eu sentia o ardor do fogo na minha pele de verdade, que eu me levantava tremendo e suada e aperreada. Isso aconteceu, porque quando chegou essa carta, quando foi de noite,
eu com aquela minha fé em Deus, eu disse, é hoje que Deus vai trazer a bênção para mim. E eu coloquei aquela toalha na minha cabeça antes de eu dormir. Coloquei, botei debaixo do travesseiro e fui dormir. No que eu fui dormir, eu vi os céus abertos e várias estrelas brilhando no céu. E de repente eu senti um alívio em mim. Aí dali por diante, começou as coisas a melhorar e mudar para mim, porque Deus foi me usando em letras para eu compor louvores. E aqueles louvores Deus falava para mim. E cada letra que ele colocava na minha mente era dizendo que ele ia me levantar, que ele ia me dar mais uma oportunidade de vida. Até que eu sonhei um sonho. E esse sonho, uma estrela de cristal, mas ela era real. Ela se quebrava. Só que eu pegava aqueles caquinhos da estrela e quando eu colocava nas duas mãos, eu ajoelhada, aquela estrela, ela se formava novamente e ela subia para o céu. Então, depois que eu ouvi isso, eu senti que Deus, ele renovou minha aliança com ele e que ele ia me dar uma oportunidade de vida. E ali as coisas começaram a acontecer. Eu fui melhorando, eu fui ficando melhor, eu fui ficando com vontade mais de viver, mais de louvar, mais de exaltar. Cheguei a gravar várias canções, vários louvores, não são conhecidas, mas esses louvores, todos eles, foi Deus dizendo o que ia fazer na minha vida e me dando força para eu me erguer. Então, as coisas melhorou para mim. Então, eu pedi a Deus que essa congregação, esse líder que eu vi ele na televisão, pregando a palavra pela primeira vez, eu pedi a Deus que tivesse na minha localidade onde eu moro, para eu ficar lá. E isso aconteceu, mais um milagre do Senhor Jesus. E para a honra e glória de Deus, eu ainda faço parte de lá. Eu não vou todos os dias, às vezes passo um mês, passo 2 meses, por falta de oportunidade e de tempo também, mas não deixo de servir a Deus na minha casa, louvando o nome dele, pregando a palavra para as pessoas. Deus já começou a abrir portas para eu falar da palavra dele nas redes sociais. Então eu digo para você, não despreze o chamado que Deus te der, porque o pior acontece. E por misericórdia de Deus, eu estou aqui. Muitas das vezes eu passei coisas que eu até desisti. Mas chegou a força de Deus e me mostrava que eu estou aqui para viver, não é por causa de mim, é porque Deus quer que eu esteja de pé. Então eu digo para você, passe o que passar, mas não despreze o chamado que Deus te deu. Deixa as pessoas que não acreditam nesse Deus grande e maravilhoso te chamar de maluco, de doido, seja do que quiser. Enquanto eles estão zombando, enquanto eles acham que é mentira esse Deus que você fala da sua vida, Deus só vai acrescentar na tua vida, vai te exaltar, vai te colocar de pé. E Deus, ele disse que aqueles que são perseguidos não tem que ficar triste, tem que dar glória a Deus, porque grande é o nosso galardão diante de Deus, a nossa recompensa, porque a gente está no caminho certo. Se a gente não incomoda as outras pessoas que ainda não é da parte do nosso Deus, então a gente não está no caminho certo. Mas se a gente incomoda, é porque a gente está fazendo o que Deus quer, o que Deus se agrada. Mas eu digo para você, as consequências vêm para aqueles que não obedecem o chamado de Deus.
Então, o chamado de Deus é algo que você não pode passar muito tempo, nem dias, nem meses, sem falar da palavra, porque você é um vaso, e esse vaso tem que ser usado todos os dias para o serviço de Deus, porque quando você para, você está enterrando o dom e o talento. Sim, e eu tive mais um sonho. Deus me deu 2 sonhos, mas era um só. 2 sonhos, mas o sonho era um só. O sonho era o mesmo. Deus, eu via o Senhor Jesus. Eu via o Senhor Jesus como um Senhor Jesus, ele como morto, mas via outro Senhor Jesus vivo perto de mim. Eu via ele com a roupa salpicada de sangue. E eu via descendo 2 coisas vindo direto do céu. E eu pegava, uma na minha mão esquerda e outra na minha mão direita. E eu segurava. Então eu fui entender. E Deus começou a me usar através de letras de canções de louvores. Eu escrevia, ele me dava melodia e eu cantava. Como sempre, Deus ainda está me usando. E o outro, eu sempre comecei a falar da palavra de Deus. Aí eu entendi que o chamado de Deus era para eu falar para as pessoas a realidade que Deus é de verdade. Não é esse Deus que elas estão acostumadas a conhecer aí dentro das religiões, não. Mas é o Deus vivo e o que vai fazer justiça. Então, eu digo para vocês, não despreze o chamado que Deus te deu, porque ele é muito importante na tua vida. Essas pessoas que estão por aí, que recebeu o chamado e desprezou, se elas não estiver colhendo agora, mas amanhã lá na frente elas vão colher. E vai ser terrível, vai ser triste. Você está num lugar, gente, que você sabe que você está precisando de ajuda, alguém para te socorrer. E você vê que não tem. Isso acontece com as pessoas que são espirituais. Elas sentem na alma, na mente e também sentem no coração. Então eu digo para vocês, siga em frente e não deixe o dom que há em ti ficar para trás. Pai, Senhor Jesus, Shalom, Adonai.